Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. 4 pessoas ficam feridas em um engavetamento de 13 veículos na saída de BH para São Paulo. 3 ônibus do MOV são incendiados por trabalhador que pediu conta e ficou insatisfeito com o acerto. Rapaz reage a assalto e espanca criminoso. Câmeras mostraram toda a ação. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão para uma arma e encontra 267 dentro da casa do suspeito. O dia foi de lojas cheias. O consumidor está ansioso, mas também desconfiado da Black Friday. PM anuncia 5.000 policiais para reforçar a segurança nas ruas até o Réveillon. Equipe de transição do governador eleito Romeu Zema reclama que o governo do estado não está repassando informações. Este é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Feira traz para BH as novidades da tecnologia para pessoas com deficiência. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo 13 veículos na rodovia Fernão Dias, em Betim, na região metropolitana da capital, no fim da tarde de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu contra vários veículos. A suspeita é que o caminhão tenha perdido o freio. Vários carros e até um ônibus bateram na sequência. O trânsito no sentido São Paulo ainda está parcialmente interditado e a retenção já chega a 6 quilômetros. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pela concessionária que administra o trecho. 3 ônibus do MOV ficaram completamente destruídos e outros 2 parcialmente danificados depois que um homem ateou fogo nos coletivos na estação Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o suspeito pelo ataque é um ex-funcionário da empresa dona dos ônibus que cometeu o crime porque não teria recebido o acerto trabalhista com todos os direitos garantidos por lei. Quem passou hoje pela estação do MOV do bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de BH, ficou surpreso com os ônibus destruídos. Ficou assustado? Fiquei, por quê? Onde você viu isso? Não pode descontar nos ônibus, não. Nós precisamos dele, né? A população que paga o pacto de tudo, né? Cena chocante, né? Eu acho um absurdo também ter acontecido isso. O crime aconteceu ontem à noite. O responsável por atear fogo em 3 coletivos é Adriano Ramos dos Santos, de 34 anos. As chamas se alastraram rapidamente. A cobertura da estação também ficou danificada. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, Adriano ficou inconformado com a empresa de ônibus por causa de um acordo trabalhista não cumprido. Depois de ter sido desligado em setembro, o suspeito não teria recebido os direitos garantidos por lei, como o fundo de garantia. Indignado, ateou fogo nos ônibus. Segundo informações, ele estava precisando desse acerto, questão de dívidas. A empresa fez o acerto, só que parece que ele tinha uma expectativa de receber mais e como não recebeu, teve esse dia de fúria e ateou fogo, em 3 ônibus. Adriano ainda esperou a chegada da polícia à estação para se entregar. Ele foi preso e levado para uma delegacia de Vespasiano. Crime de incêndio, na modalidade dolosa, tá? Teve a intenção de praticar o crime e agora vai responder por isso. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, o prejuízo financeiro é de aproximadamente R$2,5 milhões. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano disse que lamenta o ocorrido e que trata-se de um crime grave que coloca em risco colaboradores e usuários do transporte público. Disse ainda que, para minimizar o impacto aos passageiros, a empresa dona dos ônibus recebeu a colaboração de outras operadoras do Sistema Metropolitano de Transporte que emprestaram veículos para manter as viagens. E sobre a relação do suspeito de atear fogo nos ônibus com a empresa, o sindicato disse que ele trabalhou lá por 1 ano e meio e que pediu demissão, recebendo todos os direitos trabalhistas. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão, de prisão e de prisão preventiva durante a 56ª fase da Operação Lava Jato em Belo Horizonte e Nova Lima, na região metropolitana. Segundo a Polícia Federal, a operação apura superfaturamento na construção da nova sede da Petrobras em Salvador, na Bahia. Os policiais também atuaram em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação tem o objetivo de reprimir a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta de fundos de pensão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
E olha que notícia, gente. Ontem à noite, a polícia foi executar um mandado de busca e apreensão de uma arma e encontrou 267. Elas estavam na casa de um homem de 64 anos, na cidade de Antônio Carlos, na região central de Minas. O dono das armas não estava em casa e a esposa dele, em conversa com a polícia, não soube dizer se ele tem autorização para portar armas. O caso está sendo investigado. E o dia começou com muita movimentação nas lojas da capital. A correria foi para aproveitar os descontos da Black Friday. Segundo uma pesquisa feita aqui em Belo Horizonte, 1/4 dos consumidores contam os dias esperando essas promoções. Ventiladores, televisores, celulares, muita coisa abaixo do preço. Mas há quem chegue desconfiado. Vamos ver se tem desconto, né? Se tiver desconto, se leva. Esta loja abriu as portas às 6 da manhã e desde as primeiras horas do dia o movimento foi intenso. O estoque hoje está preparado para suportar essa sexta-feira e também atender o cliente no sábado e domingo, onde a gente tem um fluxo muito elevado. Hoje eu estou atrás do celular que o meu estragou e eu fiquei 4 dias sem, esperando chegar para pegar um preço normal. Eu já levei um telefone, comprei já. A gente que condições menos, entendeu? Quando a gente pega uma promoção dessa, tem que aproveitar e levar. Hoje estou pensando em levar um grill, mas estou pesquisando, já passei em várias outras lojas. Aqui é o único que eu consigo o preço melhor. É muito importante a gente vir numa data que as coisas estão em liquidação e que a gente possa e tem condição de comprar, de adquirir aquilo que a gente tanto espera o ano todo. Aqui em Belo Horizonte, quase 1/4 dos consumidores, 23,8%, aguardam a Black Friday para ir às compras. A estimativa é de pesquisa da FEComércio Minas, que revela também que a maioria, 62,2%, planeja gastar valores superiores a R$ 500. Ainda de acordo com o levantamento, 60% dos clientes querem aproveitar os descontos para garantir os presentes das festas de fim de ano. Mas o gerente do Procon Assembleia alerta que em meio a tanta oferta, existem sim as fraudes. Nas proximidades do Black Friday, o fornecedor ele aumenta o preço do produto e aí oferece o desconto. A outra situação é com relação ao estoque e a data de entrega desses produtos. Nós sabemos de empresas que vendem o produto já sabendo que não tem esse produto em estoque. Tomar cuidado com os sites fraudulentos. Então evitar que se acesse esses sites pelos links encaminhados pelas redes sociais, por e-mails, por SMS e se ele tiver de fato interesse de comprar pela internet, que ele digite a página desse fornecedor, ali faça a sua compra e imprima todas as folhas para garantir preço, estoque e data de entrega do produto. Pesquisa do SPC Brasil mostra que as principais estratégias de preparação que são adotadas pelos empresários que participam da Black Friday envolvem primeiro a realização de promoções especiais, depois o investimento na divulgação do seu negócio e, por último, a ampliação do estoque. A maioria dos empresários promete descontos que variam entre 31% e 50%. Nós chegamos a ter descontos de até 70%, principalmente na linha de brinquedos, onde o consumidor já pode aproveitar e antecipar as suas compras de Natal. Segundo o Procon Assembleia, quem se sentir lesado deve procurar seus direitos. É muito importante que ele faça uma ocorrência policial, que ele junte todos os documentos, fotografe com testemunhas dessa situação e traga não só ao Procon, como também a Delegacia do Consumidor para apurar a prática criminal, se houver. No final de ano, o número de pessoas circulando ali nas áreas comerciais aumenta e também o de criminosos dispostos a aproveitar aqueles momentos de distração dos consumidores. Em todo o estado, 5.000 policiais vão ajudar no reforço da segurança. Com a chegada do fim de ano, o número de pessoas que circulam em áreas de comércio é maior. E para prevenir a ação de criminosos atraídos pelo aquecimento do comércio varejista, a Polícia Militar de Minas Gerais vai reforçar a segurança. Nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte mais 3.000 policiais militares que podem ser remanejados dentro da necessidade em que a Polícia Militar percebe em face dos dias e das análises criminais que vão acontecendo pontualmente.
Em todo o estado, o reforço será de cerca de 5.000 militares. Bases de segurança comunitárias também foram expandidas para as grandes cidades, entre outras estratégias. A Operação Natalina se estende até o dia 31 de dezembro. Para o comércio, que tem nessa época do ano as maiores vendas, a segurança é fundamental. A gente vem ao longo dos anos sempre bem próximo da Polícia Militar, explicando que a presença dela e a ação imediata da Polícia Militar é fundamental para que crie um ambiente favorável para que os consumidores possam estar tranquilos e os lojistas e os comerciários também, quem trabalha no comércio. E na virada do ano terá início a Operação Férias Seguras, quando de forma estratégica parte do efetivo se desloca para rodovias estaduais com maior movimentação e destinos mineiros mais procurados. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Chuva causa transtornos e alaga ruas na cidade de Córrego Danta, no centro-oeste de Minas, depois do transbordamento de um ribeirão na madrugada de hoje. Muitos moradores ficaram sem acesso ao centro da cidade por várias horas. Caminhão carregado de carne perde o freio e tomba na Vila Leonina, região oeste da capital. De acordo com a PM, o motorista perdeu o freio e fez uma manobra para reduzir os danos. Os militares chegaram a tempo de proteger a carga. Ninguém ficou ferido. 2 homens são presos suspeitos de roubar 2 caminhões na noite desta quinta-feira no bairro PTB, em Betim, na região metropolitana. Segundo a PM, o motorista foi abordado na BR-040, perto da Ceasa, por um suspeito armado. Pelo rastreador do veículo, a PM chegou até um dos suspeitos, que levou os agentes a outro local, onde estavam 2 caminhões roubados, armas e equipamentos eletrônicos avaliados em R$200 mil. Câmeras de segurança flagraram este suspeito tentando assaltar um rapaz com uma pistola falsa no bairro Camargos, região noroeste da capital. Ele reagiu e espancou o suspeito, que conseguiu fugir, mas foi preso pela PM. A vítima pegou a arma e entregou para a polícia. A Polícia Civil de Minas vai lançar o aplicativo Sistema Penha para ajudar na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica em Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha. Com o sistema, os policiais têm fácil acesso ao status atualizado das medidas protetivas no momento do registro de ocorrências de violência doméstica. Em caso de descumprimento das medidas por parte do agressor, é possível fazer a prisão em flagrante. O sistema foi criado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, com alunos do curso de Sistema de Informação. O início do funcionamento está previsto para o próximo dia 30 de novembro. E veja a seguir, prazo para renovar os contratos do FIES termina hoje. Mais de 800 mil universitários precisam atualizar o contrato. O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça que o senador Aécio Neves, do PSDB, devolva 11 milhões de reais que teriam sido gastos sem justificativa em mais de 1.300 voos realizados de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010, durante os 2 mandatos dele como governador. Para garantir o pagamento, o Ministério Público pediu liminarmente o bloqueio de bens de Aécio Neves. Por meio de nota, a assessoria de Aécio disse que o senador considera incompreensível a relação de voos questionados pelo Ministério Público e que todos foram registrados oficialmente e que atenderam às determinações do gabinete militar. A assessoria do senador afirma que o Ministério Público não solicitou explicações sobre a realização dos voos. Bom, e já o governo do estado ainda não foi notificado sobre esse assunto. E agora a gente continua a falar de política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, então vamos lá. O nosso primeiro assunto, gente, é o processo de transição do atual governo de Fernando Pimentel, do PT, para a equipe de Romeu Zema, do Partido Novo. A turma que está entrando reclama que está faltando transparência e agilidade no repasse de informações. Segundo o coordenador da Comissão de Transição, Matheus Simões, o governo entregou detalhes de apenas 35% dos programas prioritários previstos para este ano e que senhas de acesso ao sistema de administração financeira não foram repassadas. Bom, o governo do estado discorda e diz que o decreto de transição não prevê prazo para o fornecimento de senhas para o governo eleito e que esses dados irão compor o relatório que será entregue à nova administração. Orion, o que a legislação prevê nessa troca de informações entre governo atual e governo eleito? Inácio, de acordo com a Lei 19.434 de 2011, a atual administração é obrigada a passar todos os dados e informações necessárias ao bom desempenho da futura administração. Isso vale para todos os setores, secretarias e órgãos.
Se a lei é clara, está faltando então bom senso aí de ambos os lados para que a transição seja pacífica e de alto nível. Caso contrário, os problemas de hoje, que são graves ficarão agravados com esse desentendimento. Com certeza. Bom, gente, e na semana passada, a equipe de transição anunciou que Zema vai trabalhar no Palácio Tiradentes, que fica lá na cidade administrativa e que está fechado desde que o governador Fernando Pimentel passou a despachar no Palácio da Liberdade. Orion, essa decisão já indica talvez aí um estilo de gestão de Romeu Zema? Com certeza. Ele já anunciou, inclusive, que ele e os secretários deles não irão receber os salários enquanto a situação dos servidores públicos estaduais continuar com pagamento aí parcelado em 3 vezes, em até 3 vezes dentro do mês. Diz também que vai reduzir de 21 para 12 secretarias, cortando 9 delas. E também ele não vai morar nos palácios da residência oficial no Mangabeiras e nem despachar no Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade. Pretende, inclusive, falou que vai transformar a residência oficial, que durante o ano custa aí 30 milhões de reais. Vai transformá-la num museu, segundo ele, de mordomias. A gente aguarda e confere, né? Bom, e o governador eleito Romeu Zema já anunciou os 2 primeiros secretários da sua equipe. A pasta da Fazenda será ocupada pelo contador Gustavo Barbosa, natural de Uberaba. Ele foi secretário da mesma área no governo de Luiz Fernando Pezão, no Rio de Janeiro. Já a Secretaria de Planejamento e Gestão será comandada pelo engenheiro Otto Alexandre Levi, que é natural de Belo Horizonte e que vem do setor privado. Oriol, eu particularmente estou achando meio lenta essa lista aí de secretários, os nomes estão saindo assim com muita vagarosidade. Mas você também acha que está lento e mais? Gostou desses primeiros 2 nomes? Inácio, o da Fazenda parece ter experiência na administração pública e já passou até pelo Rio de Janeiro. O segundo vem da iniciativa privada, é engenheiro metalúrgico. Terá que aprender muita coisa para dar respostas aí. O Zema está com dificuldade de montar o seu secretariado porque ele já disse que tem que ser voluntário, eles não irão receber os salários nos primeiros meses. Ele andou consultando aí os outros poderes, outros órgãos, para buscar parcerias no mundo oficial e ter nomes aí capacitados na área de segurança pública, por exemplo, ligados aí ao sistema de justiça. Agora, será que a lista completa vai sair na última hora? Com certeza tem até dezembro para anunciar isso. Ainda tem algumas semanas. A gente fica ansioso para saber e já avaliar essas pessoas, né? Agora, ainda falando de planejamento, parece que o governador eleito Romeu Zema já voltou a falar nessa semana aí de privatizar a CEMIG. Ele deu mais detalhes, Orion? Inácio, ele disse que se aparecer um preço de mercado aí que seja justo e importante para a CEMIG, ele vende uma empresa estratégica do setor energético e muito importante na administração pública, nas políticas públicas aí de retomada e desenvolvimento econômico e também na área social. Na verdade, ele está sendo pressionado pelo governo federal, que impõe algumas condições, 3 condições para renegociar a dívida de Minas com a União. Por exemplo, venda de estatais, congelamento de salários dos servidores, congelamento de concursos, ou seja, sem novas contratações. Então, essas condições impõem a Minas, pode levar a Minas a perder um patrimônio público importante como a CEMIG. Tá certo. Bom, gente, o nosso próximo assunto é o seguinte. Nesta semana, o governador Fernando Pimentel enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata da criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, como alternativa para que o atual governo quite todas as dívidas até o fim do mandato em 31 de dezembro. O projeto tramita em caráter de urgência lá na Assembleia. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, antes de ir a plenário, será analisada ainda por mais 2 comissões. Oriol, explica para a gente como é que vai funcionar esse fundo. Esse fundo, se aprovado, ele vai ser integrado por recursos extraordinários, como, por exemplo, aí a renegociação de dívida ativa no Estado, coisa de 2 a 3 bilhões de reais. E também daquela compensação da Lei Candir, que é uma lei federal dos tempos ainda de Fernando Henrique Cardoso, tem mais de 20 anos, que era uma compensação aí, a desoneração do ICMS, a isenção do ICMS para produto de exportação. O governo mineiro diz que tem mais de 100 bilhões a receber do governo federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu pelo menos 10 bilhões. Então, se esse dinheiro vem, ele vai se somar aos outros aí para formar esse fundo para pagar essas dívidas do atual governo. A oposição acusa o governador de manobra para se livrar de dívidas que seriam dele e deveriam ser pagas antes de terminar o mandato. E rapidinho agora mais um assunto, falando um pouquinho sobre a formação do Ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL. Hoje teve a confirmação do primeiro mineiro, Salim Matar, fundador e presidente da Localiza, vai assumir a Secretaria-Geral de Desestatização e Desimobilização, que é a privatização, né? Oriol, bom nome. Inácia, essa situação aí da secretaria não tem status de ministério, né? Ao contrário. E pode ter uma duração curta, enquanto durar, por exemplo, a definição do que pode ou não ser privatizado. O que é curioso é ele colocar um empresário para cuidar da privatização de empresas públicas, a venda delas para o setor privado. Pois
Pois é, a gente vai acompanhar, aguardar e semana que vem você volta com mais notícias. Com certeza. Obrigada, viu, Oriol? E faltam poucas horas para terminar o prazo de renovação do FIES. Mais de 800 mil universitários precisam atualizar seus contratos. Quem não fizer o cadastro no site vai perder o financiamento estudantil para o próximo semestre. Lucas entra no site, coloca os documentos exigidos, mas não consegue renovar o FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil paga 75% da mensalidade do curso de medicina, de R$ 7 mil. Ele procurou a faculdade, o banco e contratou um advogado. E mesmo assim, não solucionou o problema. Me deixa muito preocupado, né? Porque, assim, se eu tenho FIES é porque eu preciso. Passou 5 anos, deu tudo certo. E agora, na reta final, parece que as coisas começaram a desandar. Eu não sei por que isso está acontecendo. A cada semestre, os contratos do FIES precisam ser renovados. Esta sexta-feira é o último dia para o aditamento pela internet para quem fez o financiamento até 31 de dezembro de 2017. São esperados mais de 800 mil pedidos de renovação. Quem não fizer o aditamento no prazo vai perder o financiamento para o próximo semestre. O diretor do FIES, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, diz que a grande procura de alunos perto da data limite pode gerar uma instabilidade no sistema e explica o que os estudantes devem fazer nesses casos. Caso ele tenha algum problema operacional no sistema, que ele tire lá a foto do sistema, um screenshot desse problema na tela, guarde e entre em contato com a FNDE. Ele pode abrir um processo administrativo e nós vamos garantir para ele um aditamento mesmo fora desse prazo. O FIES tem 2 linhas de crédito para os universitários. A primeira é oferecida pelo governo federal com juros zero para alunos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. O financiamento é de pelo menos 50% do curso, com limite máximo de R$ 42 mil por semestre. A outra modalidade é destinada aos estudantes com renda familiar per capita de 3 a 5 salários mínimos e as condições são definidas pelo banco. O Wellington, que cursa o 10º semestre de medicina, sempre conseguiu renovar o FIES, mas reclama da burocracia e dos gastos extras, já que precisa enviar os documentos de Belo Horizonte para a Bahia. Como meu banco é na Bahia, eu tenho que enviar o documento para o SEDEX e assim eu gasto em média uns R$100. A mensalidade é cara, né? Porque o curso de medicina é um curso bastante caro, então é importante essa ajuda que o FIES me dá, né? E depois do intervalo, vamos dar um pulinho lá em uma feira que apresenta aqui em BH tecnologias que auxiliam no dia a dia de deficientes. Estamos de volta e agora eu te faço um convite. O programa DNA de amanhã desvenda um pouco da vida de um empresário que vive nos ares e que comemora os 60 anos de fundação da sua empresa. Paulo Navarro recebe o comandante José Afonso Assunção, fundador e presidente do Conselho da Líder Aviação. Zé Afonso, como é chamado, vai contar um pouco da história da maior empresa de aviação executiva da América Latina e também vai falar, claro, sobre a vida em família, o que gosta de fazer fora do trabalho. E os bastidores da vida de um piloto de aviação. É amanhã, às 6:50 da noite. Não perca. Tecnologia a favor da inclusão. Uma feira aqui na capital apresenta novidades para o público com deficiência. Tem desde os conhecidos veículos adaptados até óculos que leem textos para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão e que ainda reconhecem rostos. Independência de locomoção com veículo para motoristas, usuários de cadeira de rodas motorizada. Porta e rampa são acionadas por controle remoto. Traz independência para a pessoa que está com a sua cadeira de rodas, sem a necessidade de ter uma pessoa para guardar a cadeira. Um dispositivo acoplado aos óculos capta imagens e texto e transforma a informação em áudio. Estas e muitas outras novidades tecnológicas estão disponíveis nesta feira, destinada às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É um evento de mobilidade, como o próprio nome já diz, né? Uma feira onde a gente traz autonomia, mobilidade, inclusão, acessibilidade para a pessoa com deficiência através dos produtos e serviços que existem para essa população, pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tem. E para quem quer aventura, também vai encontrar na feira, que vai até este domingo no Minas Shopping, na capital. A entrada é gratuita.
Quer rever esta reportagem ou outras que mostramos aqui? Acesse lá youtube.com/TV Band Minas e você ainda pode assinar o nosso canal e ser notificado de todas as publicações que a gente fizer, combinado? Ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção ao longo da semana, estaremos de volta na segunda-feira. Tenha um ótimo sábado e um domingo. Boa noite.